寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder já dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, hoje é dia de teoria. E a teoria de hoje é: e se o Japão fosse anexado pelos Estados Unidos? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. Eu demoro, mas eu faço. E bem, para quem é novo aqui no canal e não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que eles ocorram. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego e eu dou uma moldada de um modo plausível, porque se também não pudesse dar aquela moldadinha, também não ia ter por que ter esse quadro, né? E bem, eu também pego os 3 eventos, né, mundialmente importantes. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão. Sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Eu acredito, né, que dispensa apresentações, né, sobre o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a rendição do Japão, a ocupação americana. Então, né, eu não preciso, acho que dar esse contexto. Bem, como todo mundo sabe, quando a guerra acabou, os Estados Unidos, né, mais precisamente alguns aliados, com exceção da China, de certa forma ali ocuparam ali o Japão. Eu acredito que a Inglaterra deve ter ali o seu dedinho, mas quem basicamente ocupou o Japão inteiro sozinho foi e é os Estados Unidos ainda. Só que eles não anexaram o Japão. E como seria se eles tivessem anexado o Japão? Então, bora lá. Bem, já vamos começar aqui o que? Primeiramente, para esse processo de anexação acontecer, vai demorar muito. Então, não vai ser um processo também, não seria um processo, vamos anexar o Japão inteiro por completo. Não. Eu acredito que funcionaria da seguinte maneira. Primeiro, como Okinawa já foi invadido e já estava sob ocupação, então eu acredito que rolaria ali uma burocracia de mais ou menos uns 5, 6 anos. Beleza. Aí sim, eles poderiam anexar a Okinawa aos Estados Unidos. Depois, um outro ponto estrategicamente importante é Hokkaido. Sim, meus amigos, Hokkaido, justamente pelo fato, né, de que a Rússia anexou as Ilhas Kurilas, né? Então, o que impediria os americanos de anexar Okinawa também? Mas é justamente pelo fato da Rússia tá nessas ilhas, que é basicamente, né, o Japão alega que faz parte dele, que faz parte ali de Hokkaido. Então, dessas ilhinhas para uma invasão soviética ali em Hokkaido, não iria, demorar muito. Então, é muito provável de que os Estados Unidos ocupassem ali e anexassem Hokkaido também. Eu acredito que o processo de documentação, tanto de Okinawa quanto de Hokkaido, seria ali no mesmo tribunal ali, então uns 5, 6 anos ali, sem nenhum tipo de segredo. Só que aí iria ter um pequeno problema, já começaríamos o problema logo aí logo no início da Guerra Fria. Vamos deixar a Guerra das Coreias de lado, não vamos alterar isso. Só que o seguinte, nós não vamos ter a Guerra do Vietnã. Como assim não vamos ter a Guerra do Vietnã? Pelo fato de que todo esse processo, toda essa burocracia vai levar tempo e dinheiro. E não dá para os Estados Unidos investir tempo e dinheiro na anexação e na Guerra do Vietnã ao mesmo tempo. Então, um dos dois ele vai ter que deixar de lado. Então, já que a nossa teoria aqui é a anexação do Japão, então vamos deixar a Guerra do Vietnã de lado, né? Que
começou ali nos anos 50 basicamente, né? Mas os Estados Unidos só entraram em 1963, mas querendo ou não, a anexação do Japão ainda não terminou. E ok, e com a presença ali dos americanos em Hokkaido, eu acredito que a União Soviética iria protestar muito, e iria protestar demais. Muito provável que a China também começasse ali a dar suas caras e a começar a distribuir panfletos, fazendo propaganda para os comunistas japoneses, os soviéticos, as mesmas coisas. E até talvez pessoas ali extremas ali no Japão, sendo ultranacionalistas, não vou falar fascista, conservador, enfim, vou falar aquelas pessoas que são anti-americanos, pronto, aí assim já engloba tudo, tá? Não estou falando que tudo é uma coisa só, mas rola aquela união. Então, esses japoneses anti-americanos, eles provavelmente sim vão começar a fazer muito protesto. Provavelmente sim vai escalonar para um protesto, vai aumentando ali a escala de violência nos protestos contra o governo japonês e consequentemente contra as embaixadas americanas ali. E isso seria a desculpa perfeita para quê? Para os americanos passarem ali a ter a autorização de intervir militarmente no Japão como um todo. E se eles começarem a intervir militarmente no Japão, obviamente vai rolar muita pancadaria entre japoneses e americanos, entre um sentimento de xenofobia vai aumentar, provavelmente iríamos ter muito protesto e muita violência no Japão durante a Guerra Fria. Coisa que só acontece, sei lá, em anime ou então no Jinro. Que provavelmente o Japão ficaria assim um país relativamente hostil e violento ali, principalmente contra os americanos. Isso eu estou falando dos extremistas. Mas conforme, né, tipo, um americano empacota um japonês, poxa, o irmão desse japonês ou a irmã desse japonês, enfim, que veio a óbito, com toda certeza ele vai querer se vingar e essa violência não vai ter um fim. E com isso, os Estados Unidos vai fazer provavelmente, né, um outro esquema de anexação. O Japão provavelmente vai ser basicamente igual Porto Rico. Sim, meus amigos, eu tive que usar essa escolha porque seria a escolha mais realista possível. O Japão teria ali o seu governo, entre aspas, né, igual Porto Rico, mas ele não iria usufruir ali da mesma coisa que os americanos usufruem ali no continente americano mesmo. Então, o Japão provavelmente ficaria ali no esquema de Porto Rico, e a partir daí, deste momento, já vamos considerar uns anos 77, uns anos 82, 1977, 1982, estou falando dos anos aleatórios, porque esse processo é demorado e não dá para eu falar, daqui 3 anos resolve tudo. Tá. Então, a partir dali, todos eles que tivessem nascendo ali no Japão, não seriam mais japoneses e sim passariam a ser nipo-americanos. Como assim nipo-americanos nascendo diretamente no Japão? Pois é, os Estados Unidos estaria ali no comando do Japão, estaria ali dominando o Japão, consequentemente o Japão seria um território americano. Então, e como os japoneses, né, óbvio aqui fatos, não são americanos, mas estariam nascendo em solo americano a partir de um tempo, então eles passariam a ser nipo-americanos. É meio confuso, mas é como se a gente pegasse algum país que a França colonizou, por exemplo, o Vietnã, e da colonização até a independência, todo mundo que nasceu no Vietnã, na Indochina francesa, era francês. Vocês conseguiram sacar? Então é basicamente isso que vai acontecer com o Japão. Só que, e atualmente como é que ficaria? Olha, as coisas ficariam bem difíceis. O porquê? Porque a China, nos tempos atuais, né, a partir dos anos 2000 eu acredito, ela estaria ali reivindicando as águas ali, estaria reivindicando Taiwan também.
Só que é o seguinte, com os Estados Unidos literalmente do lado da China, eu acredito que as coisas iriam ficar um pouquinho mais sérias ali, as tensões nas águas e até mesmo em Taiwan. Justamente pelo fato de que a China, né, e os Estados Unidos não se bicam. Só que até então eles estão longe um do outro, né? E não tem como os Estados Unidos levar um conflito direto para a China e nem a China para os Estados Unidos, pelo menos não por agora, e eu espero que não por um bom tempo, que isso nunca aconteça. Mas voltando ao Japão, ou melhor dizendo, aos Estados Unidos do Japão, eu acredito que duas coisas poderiam acontecer. A primeira coisa ser mais ou menos o que aconteceu em Hong Kong, sabe? Ter dois idiomas e ter duas escritas nas lojas, em qualquer lugar, tipo o japonês e o inglês. E o idioma nas escolas também, o japonês e o inglês. E também seria muito mais comum ver nomes americanos nos japoneses, sobrenomes americanos nos japoneses, né? Não que isso não tenha, né? Mas, tipo, ia ser basicamente na ilha principal ali do Japão, então ia ser meio que esquisito, tipo, ver um japonês com um nome Taylor Jack, sei lá, qualquer coisa. Taylor Wilson, pronto. ia ser estranho, tipo, um Taylor Wilson que nunca sequer falou inglês e nunca sequer pisou nos Estados Unidos, mas tem esse nome porque faz parte dos Estados Unidos, entende? Então, tipo, ia ser um negócio meio confuso. É tipo as Filipinas, sabe? Tipo, Rodrigo Hernandes, e o cara vai lá e não tem nada de espanhol. Então é basicamente isso, essas comparações, só para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer, sem se perder muito. Eu acredito que não teria muito protesto, já que o Japão ele teria ali uma certa autonomia, né, igual Porto Rico, ele poderia usufruir, né, de algumas coisas americanas, já que eles também seriam, né, nipo-americanos. Só que o problema ali seria mesmo nas águas ali que a China reivindica. Então, eu acredito que nós viveríamos assim sobre uma nova tensão, né, sobre uma alta tensão de China e Rússia fazendo manobras, fazendo patrulhas e reivindicando mais fronteiras nas águas, e os Estados Unidos, como nós conhecemos também, não vou passar pano aqui, provocando as duas potências. Então, tipo, seria um negócio ali que seria bom para os Estados Unidos. O porquê? Porque qualquer coisinha que caísse no Japão, que iria ser território americano, qualquer beribinha que o Kim Jong-un soltasse, já ia ser um motivo a mais para os Estados Unidos poder ir lá e intervir. E uma outra coisa também é o seguinte, o Japão ia poder voltar a ter seu exército. Ué, mas como assim? Simples, ele não ia ser mais Japão, ele ia ser Estados Unidos. E os Estados Unidos não tem nenhuma lei que proíbe ele de ter uma quantidade limitada de soldados. Então, o mesmo poderia acontecer ali no território japonês. Eles poderiam alegar, eu não sou japonês, eu sou nipo-americano. Eu não nasci no Japão, eu nasci nos Estados Unidos e como cidadão americano eu tenho o direito de entrar no exército. Então, ia ser uma bagunça, né? Porque o Japão ali poderia voltar a ter soldados, poderia ter, de certa forma, a sua independência militar, né? Obviamente, né, que todo equipamento, treinamento, arma, enfim, seria americano, mas ainda assim eles poderiam, tipo, não depender dos Estados Unidos, né, diretamente, sendo que eles já vão ser americanos e eles vão poder ali ficar de olho no próprio pedaço de terra. Mas lembrando, né, o governo principal não ia ser Tóquio, o governo principal ia ser Washington, e esse governo de Tóquio ia obedecer o governo de Washington, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, a minha teoria mais confusa, mas está aí. O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, alguma observação? Deixem a teoria de vocês aí no comentário, eu demoro, mas eu faço, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de seguir lá no Insta, TikTok. E compartilha para o seu amigo, com sua amiga. Imagina que louco se o Japão fosse parte dos Estados Unidos.
Como é que seria se ele fizesse parte dos Estados Unidos? Daí você chega e manda esse vídeo para ele, beleza? Enfim, eu também estou deixando a thumb aí, se alguém quiser usar essa imagem, fica tranquilo. Mas por favor, só me dê aquele crédito, beleza? Eu tirei lá do canal do Bruno Estevam Torres, passa meu Insta, o YouTube, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!